Ok, vamos analisar aqui então o que foi desenvolvido aqui então para a confirmação da cotação, tá? Bom, o primeiro item que foi definido aqui, né, que foi criado, é um data model específico, ok? Por quê? Porque aqui na confirmação da cotação só serão listadas as cotações cuja situação esteja definida como aberto, tá? As cotações que já foram fechadas, que já foram confirmadas, elas não serão listadas aqui nesse data table, né, nessa tela. Então, foi criada aqui uma classe compra confirma cotação data model, tá? Que herda de T2TI lazy data model e aqui apenas sobrescrito o método load, tá? Então, nesse método load foi adicionado aqui ao atributo filtros, tá? O seguinte filtro: a situação dessa compra cotação ela deve ser igual a A, ou seja, aberto, ok? O restante do procedimento é o mesmo, é praticamente o mesmo aqui, tá? Então ele vai chamar lá o método getBeans, lá do DAO, passando aí os mesmos parâmetros, tá? E depois também chamar o método getTotalRegistros, passando os filtros como parâmetro, ok? O restante dos procedimentos realizados aí pelo T2TI Lazy Data Model são os mesmos, tá? Não é necessário sobrescrever os outros métodos, apenas ali o método load. E para definir aqui o Data Model no controller, que é o compra confirma cotação controller, aqui no método init, tá? Foi instanciado esse compra confirma cotação Data Model e definido aqui o atributo, né, o objeto data model, que é o data model utilizado por padrão pelas telas, né, definido aqui no abstract controller, ok? Então define-se instancia esse data model, tá? Define o set class, né, ou a classe desse data model e também define aqui o DAO para este data model, tá? Que no caso aí o DAO vai ser o DAO padrão, tá? Não há nenhuma alteração com esse objeto, ok? Bom, aqui também foi sobrescrito o método salvar, certo? Então aqui no método salvar, inicialmente está sendo feita aqui uma verificação com relação ao valor total, né, que foi informado para os fornecedores, tá? Então, se houver alguma divergência, será emitida aqui uma mensagem para o usuário de que o valor total dos itens do fornecedor, né, ele vai informar aqui o nome do fornecedor, não corresponde ao total informado, tá? Então, ele define aqui também, ele vai informar para o usuário também o valor que foi calculado. Ok? Ele verifica também se o fornecedor, se algum fornecedor informou valores, tá? Se nenhum fornecedor informou valores, então não é possível confirmar essa cotação, tá? É preciso que pelo menos um fornecedor confirme os valores de pelo menos um item, ok? Logo depois de realizar essas verificações, ele define a situação dessa cotação como confirmada, tá? Então, por isso, quando o usuário fecha a tela, aquela cotação que já foi confirmada não mais será mostrada ali na listagem das cotações para serem confirmadas, ok? E automaticamente aqui ele já chama também o método voltar, né? Então ele já vai fechar a tela de detalhe e abrir a tela da listagem das cotações que estão pendentes de confirmação, ok? Temos aqui o método para selecionar um fornecedor, o método para salvar os dados do fornecedor, tá? E aqui nós temos o método que vai realizar a exportação para o arquivo CSV e para que o usuário possa enviar esse arquivo então para o fornecedor, tá? Para isso é criado um arquivo para
cada fornecedor que estiver definido naquela cotação, ok? Então aqui, para isso está sendo utilizado aqui a classe zip output stream, tá? Essa classe, ela é aqui do pacote Java Util Zip, tá? Essa classe ela já faz parte do JDK, tá? Então não é necessário incluir nenhuma outra dependência lá no arquivo pom.xml lá do Maven, né? Não é necessário incluir nenhuma dependência, então está sendo utilizado aqui esta classe. Então o que é feito aqui? É feito um laço inicialmente na lista de fornecedores dessa cotação, tá? E para cada fornecedor será criado um arquivo CSV, tá? O nome do arquivo será definido aqui como fornecedor mais o ID da cotação mais o ID do fornecedor, tá? Então esse é o padrão do nome do arquivo que será gerado, tá? Que é os arquivos que nós visualizamos lá no vídeo do tour. Logo depois adiciona a linha do arquivo o cabeçalho, né? No caso aqui o ID do produto, separado aí por ponto e vírgula, nome do produto, quantidade, valor unitário, valor subtotal, taxa do desconto, valor do desconto e também o valor total. Logo depois adiciona aí um retorno de linha, tá? Realiza aqui um outro laço, tá? Na lista de compra, cotação, detalhe, que são os itens que serão cotados, e para cada item será incluído aqui no arquivo, né, nesse arquivo que está sendo gerado, o ID do produto, o nome do produto, a quantidade que será cotada, tá? E os valores padrões zerados aqui desses últimos atributos, tá? Essas informações elas deverão ser preenchidas pelo fornecedor, ok? Bom, após definir as informações do arquivo, esse arquivo então ele será salvo, tá? E adicionado ao arquivo compactado que será criado, tá? Dentro desse arquivo compactado serão incluídos os arquivos de todos os fornecedores, tá? Isso para que o usuário possa fazer um único download, né, com os arquivos de todos os fornecedores da cotação. Então, após incluir todos esses arquivos no arquivo compactado, vai disponibilizar o arquivo compactado então para que o usuário possa realizar o download, tá? No caso da importação do arquivo CSV, será feito o contrário, tá? Então, depois que o fornecedor preencheu as informações relacionadas à cotação, o sistema vai então pegar esse arquivo que foi feito o upload aí pelo usuário, tá? E verificar as informações que estão no mesmo, tá? No caso aí do upload, o usuário ele vai fazer o upload do arquivo por fornecedor, tá? Ele tem que selecionar o fornecedor que será feito o upload do arquivo e fazer o upload do arquivo CSV, tá? Ele não deve fazer o upload aí do arquivo compactado. Bom, então aqui no caso o sistema vai ler as linhas desse arquivo, tá? Que foi feito o upload aí pelo usuário e definir as informações de acordo aí com o que estiver definido lá pelo fornecedor, tá? Então vai buscar lá os produtos, né, de acordo com o que estiver nesse arquivo e definir os respectivos atributos, ok? Logo após realizar esse procedimento, ele vai então emitir uma mensagem para o usuário informando que o arquivo foi importado com sucesso. Se ocorrer algum erro, será mostrada então uma mensagem para o usuário de que ocorreu um erro na importação do arquivo, ok? Bom, então esses são os procedimentos realizados aqui para os procedimentos definidos, né, dos procedimentos implementados para realizar a confirmação da cotação.